Paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a esse tempo de culto, a esse tempo de reverenciarmos o nome do Senhor nosso Deus. Quando nós reverenciamos aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória, meus irmãos, a unção vem, a glória desce, os céus se abrem. Quando nós entregamos a Deus honra, glória e louvor, quando nós nos rendemos ao Deus Todo-Poderoso e reconhecemos nele o poder, quando nós reconhecemos nele que ele é o autor e o consumador da fé, que ele é o Rei da glória, que ele é Senhor, que ele é Deus, Criador de todas as coisas, tanto das que estão nos céus, quanto das que estão na terra, e até mesmo as que estão debaixo da terra. Tudo o Senhor criou, e criou para o seu nome ser exaltado. Quando nós compreendemos Deus Criador, que ele é, quando diz em Gênesis, no princípio Deus criou os céus e terra. A terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus, ele pairava sobre a face das águas. Que o Espírito Santo de Deus opere na tua vida nesta noite. Hoje ele não opera mais nessa forma em nós, porque nós que cremos em Jesus, o Espírito Santo habita em nós. Então ele não opera mais superficialmente, externamente, ele opera no íntimo do coração. Então que você, nesta noite, em nome de Jesus, tendo e sendo habitação do Espírito de Deus, possa louvar e engrandecer ao Deus eterno. Porque só podemos louvar a Deus porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Só podemos adorar a Deus em espírito e em verdade, porque o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, e nós podemos então clamar: Papai. Coloque-se de pé nesta noite, vamos engrandecer ao Deus da nossa salvação. Vamos louvar ao Senhor, vamos ouvir a palavra, vamos encher o nosso coração nesse novo mês que se inicia, esse novo mês. Espere pelo seu poder, por sua graça e pelo seu favor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, por esse tempo que nós vamos aqui, Senhor, celebrar o teu nome. Celebrar ao Deus amado, ao Deus que vive, ao Deus que reina, ao Deus que é soberano, ao Deus que é justo, ao Deus que é fiel. Senhor, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe o nosso cântico. Nós abrimos este culto em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome daquele que vive, em nome daquele que é verdade, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, para que nós no seu nome tivéssemos vida e vida eterna. Recebe, Senhor, a honra, a glória e o louvor, e fala conosco, Pai. Ó Deus, e muito mais do que o Senhor falar, Pai amado, dá-nos ouvidos para ouvir, Senhor amado, porque o Senhor é o Deus que fala, mas, ó Deus, os nossos ouvidos estejam sensíveis a ouvir a sua voz, e ouvindo a sua voz, Pai amado, que a tua palavra venha transformando os nossos corações, para que nós sejamos verdadeiramente igreja, corpo de Cristo, o povo do Deus vivo, em nome de Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Abrimos esse culto em nome de Jesus Cristo, para louvor da sua glória. Amém e amém. É Jesus quem vai à frente. Louve ao Senhor.
Graças nós damos ao nosso Senhor, porque estamos na casa dele. Poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas estamos na casa do nosso Pai, porque Ele assim o quis. Ele nos levantou nessa manhã, Ele nos trouxe neste lugar para adorar o nome dele. Então vamos louvar com alegria. Esqueça tudo que está lá fora, somente adore ao Rei dos Reis, ao Santo dos Santos. Louvado seja o nome do nosso Pai. Em Isaías 40, 29 a 31 diz: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. É isso que o Senhor faz por nós. Nós vamos subir como águias agora, na presença do nosso Deus. Aleluia. E Espírito Santo de Deus que está neste lugar, Senhor, conduza, Senhor, conforme a tua vontade este culto, Senhor. Seja o Senhor no nosso meio, Deus. Receba a adoração do teu povo agora, Senhor. Nós queremos subir como águias, Senhor, na tua presença. Doce Espírito Santo, Jesus está neste lugar. Vamos adorá-lo. Em nome do teu Filho, Senhor. Amém. Vem transformar.
perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Fomos sarados, aleluia! Como não levantar as nossas mãos para o Salvador das nossas vidas? Ele levou sobre si o meu pecado, o teu pecado, a nossa transgressão está sobre ele. E nós temos que dar louvores e glórias ao Santo dos Santos. Esse é Jesus, esse é o Jesus que nós queremos conhecer. Ele é o Rei da Glória, o Santo dos Santos. Louvado seja o nome dele, igreja. Vamos declarar que ele é santo. Ele é Jesus. Ele é o Salvador da minha vida, da tua vida. Não se canse de declarar, não se canse de cantar louvores ao Salvador. Senhor, noite, Senhor, quebranta, obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor, pelas nossas bocas, Senhor, pelas nossas vidas agora, Deus. Recebe a adoração do teu povo, Senhor. Recebe as nossas vidas, mesmo que, Senhor, imperfeitas diante do teu altar, Senhor. Recebe a adoração do teu povo, recebe todo o louvor, tudo é para ti, Senhor. Nós só estamos aqui pelo que tu és, Senhor, pela tua grandeza. Santo, santo é o teu nome, Deus. Exaltado seja, Senhor. Nós nos prostramos diante de ti agora, Deus. Tudo é para ti, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor está neste lugar, passeando no nosso meio, Senhor. Nos alegrando, Senhor. Ó Deus, nós queremos alegrar o teu coração com louvores, Pai. Bendito seja o teu nome neste lugar, Senhor. Quebranta-nos, Senhor, para ouvir a tua palavra agora, Senhor. Abençoa, Senhor, aquele que vai trazer a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nós precisamos de ti, precisamos do teu favor, Senhor. Obrigada, Pai. Tudo nós fazemos no nome do teu Filho Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Nós vamos poder louvar o Senhor. Nós vamos poder engrandecer o Deus da nossa salvação. Pode se assentar mais um momento, irmãos? Enquanto o diácono Leandro prepara o salmo para fazer a leitura, quero só trazer um aviso, e aí meus irmãos que têm orado aí para o nosso presbítero Roque, amados irmãos, de ontem para hoje foi um milagre, porque ontem eu cheguei, a hora que eu cheguei ali no hospital, amados irmãos, ele mal conseguia expressar uma palavra, mal conseguia falar uma palavra sem trocar letras ou sem
ali com a boca com dificuldades. Mas hoje eu fui ali, meus irmãos, e ele conseguia falar frases inteiras, entendendo o que eu falava, dando risada, chorando, chorando com saudade da Carminha, porque 2 dias longe da esposa, né? 1 dia e meio praticamente aí. E meus irmãos, hoje nós podemos ver aí a melhora desse homem. Estava falando com o Rodrigo, né? É um valente, meus irmãos, porque praticamente três situações que ele enfrentou, meus irmãos, nas 3 ele saiu ileso, e mais uma em nome de Jesus. Amém? Então amanhã de manhã ele vai fazer o exame. E meus irmãos, em nome de Jesus, o exame aí não vai dar nada mais grave, em nome de Jesus, mesmo porque ele está entendendo bem, falando bem, e meus irmãos, aí 1 dia e meio sem remédio nenhum. Eu falei, como você está, presbítero? Sem dor nenhuma. Falei, olha que interessante, né? Mas enfim, os médicos aí vão depois dar os remédios necessários, mas louvado seja Deus, irmãos que oraram, glória a Deus por isso. Daqui a pouco eu vou lá novamente, vamos dormir junto. Falei, eu vou dormir junto com você aqui hoje, posso? Ai, pastor, que bom. Os irmãos, então uma bênção a gente ver um homem de 87 anos, firme no Senhor, firme no Senhor, com o corpo fragilizado por causa do tempo, os irmãos, mas graças a Deus que nossa vida não depende de nós mesmos, né? Já pensou se você fala assim, aquele que permanecer firme até o fim será salvo? Aí a pessoa fala assim, não posso me enfraquecer, não posso, a minha mente tem que ficar firme ali. Aí aquelas pessoas, meus irmãos, que têm derrame, são crentes no Senhor, passam, meus irmãos, já não conseguem mais falar, já não conseguem mais pensar, raciocinar. E essas pessoas, meus irmãos, nossa vida, nossa salvação não está na nossa mão, nós precisamos entender isso. Quando nós entendermos isso, meus irmãos, nós vamos ver, meus irmãos, quão glorioso. Então ele fica preocupadinho, não tenho mais força para ir na igreja, não consigo mais. O Senhor nos salvou. O Senhor te salvou. Você crê em Jesus? O Senhor te salvou. O Senhor te salvou. E a salvação está na mão dele, não na tua. Isso é segurança para os que creem assim. Louvado seja Deus. Então nosso presbítero Roque está bem, e vai estar melhor em nome de Jesus amanhã. E se Deus permitir, amanhã já está em casa. Então continue orando, continue aí sendo um intercessor em nome de Jesus pelo nosso irmão presbítero Roque. Vamos fazer a leitura do Salmo, irmãos? Paz do Senhor, irmãos. Amém. Convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor no Salmo número 5. Amém? Todos de posse da palavra, Salmo número 5. Vamos ler como costume. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende a minha meditação. Atende a voz do meu clamor, Rei meu, Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista, aborreces a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que proferem a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Aplana diante de mim o direito do teu caminho. Porque não há retidão na boca deles, o seu íntimo são verdadeiras maldades. A sua garganta é um sepulcro aberto.
lisonjeiam com a sua língua. Declara os usurpados, ó Deus, caem por seus próprios conselhos, lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se revoltaram contra ti. Mas alegrem-se todos que confiam em ti, exultem eternamente porquanto tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois Tu, Senhor, abençoarás o justo, circundá-lo-ás a tua benevolência como um escudo. Convidar os irmãos a repetir o versículo 7 e 12, amém? Mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo, pois tu, Senhor, abençoarás o justo, circundá-los-á da tua benevolência como de um escudo. Amém. Pai, nós louvamos o teu nome, Pai, nós te engrandecemos, ó Pai. Nós viemos à tua casa, Pai, pela tua grandeza, Pai, porque o Senhor, como diz a tua palavra, Pai, é um escudo para nós. O Senhor, ó Pai, é aquele, Senhor, que deu a sua vida, Senhor, por cada um que está aqui, ó Pai. Senhor, que a tua presença, a tua graça seja sobre cada um, seja sobre aqueles que estão nos assistindo, seja sobre a tua casa, a tua família, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Salmo bendito do Senhor. Mas, irmãos, nós vamos estar louvando ao Senhor, trazendo a nossa oferta nesse momento, e já em seguida nós vamos ouvir a palavra do Senhor. A palavra de Malaquias, meus irmãos, fala: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Nós lemos agora o Salmo 5, meus irmãos, e fala que como é bom estar na casa do Senhor, né? Como é bom estarmos juntos aqui, meus irmãos. Mas, quando Malaquias fala, trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento, meus irmãos, na casa do Senhor, a palavra fala que mantimento não é o pão que nós comemos diariamente. Mas a palavra fala, o próprio Jesus diz em Mateus 4, que o verdadeiro alimento é a palavra que sai da boca de Deus. E quando, meus irmãos, nós entendemos que esse ato, meus irmãos, é um ato que não só supre as necessidades financeiras de uma igreja, mas principalmente, meus irmãos, é o alimento, meus irmãos, espiritual que vem sobre nós, porque tem um povo que deseja o Senhor mais do que tudo. E na Bíblia, meus irmãos, por 2.250 vezes fala-se sobre finanças, sobre dinheiro. Fala mais do que oração, fala mais do que céu, fala mais do que muitos outros assuntos, finanças. Meus irmãos, é interessante que como isso está ligado. Então, esse é o momento de você trazer a tua oferta, sabendo, meus irmãos, que mais do que um alimento físico que recebemos do Senhor, e vem do Senhor, a palavra fala que vem do Senhor, nós precisamos, meus irmãos, de um alimento espiritual. Trazei os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento, para que nós sejamos abastecidos, para que nós, meus irmãos, saibamos que Deus é o Deus dono do ouro e da prata, e sabendo disso e reconhecendo isso, então, meus irmãos, nós nos disponibilizamos a servir ao Senhor. E servindo ao Senhor, meus irmãos, o Senhor é aquele que dá pão para o que come. E não é só pão físico, como eu disse, é, meus irmãos, o pão que desceu do céu, ou que desce do céu, é a palavra de Deus, aquela palavra, meus irmãos, que nem só de pão vive o homem, quer dizer, não só do pão físico, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E Deus derrama da sua palavra, quando tem um povo congregado, e que entende o propósito, que entende o projeto, que entende, meus irmãos, o reino, e que sabe o que Deus é, e o que Ele faz, e o que Ele é digno de receber. Aí Deus, meus irmãos,
Ele derrama esse pão. Quando nós abrimos nossos ouvidos para ouvir, o Senhor fala. Quando nós abrimos nosso coração para entender, o Senhor nos ensina. Quando nós abrimos as nossas mãos para ofertar, o Senhor vem e dá provisão. Porque Ele é o Deus que dá semente ao que semeia. E Ele também é o Deus que dá pão para o que come. Compareça diante do altar agora, louvando a Deus. Em seguida nós vamos ouvir a mensagem da palavra do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Obrigado, Pai. Te damos graças, consagramos tudo a Ti, pois tudo vem de Ti. Obrigado, Senhor, que Tu és o supridor da nossa vida física, material, espiritual, emocional. Senhor é o dono, Senhor. Senhor é o dono de tudo que há nos céus e tudo que há na terra, Senhor. Te louvamos, Pai, te engrandecemos, Senhor, porque o Senhor é Deus, Deus que é digno de receber toda a honra e toda a glória, e que conclama o teu povo para crer num só Deus, para crer, Senhor amado, no Senhor, porque ninguém pode servir a dois senhores, Senhor, diz a tua palavra.
Ninguém pode, Senhor. Por isso, Senhor, o Senhor exige exclusividade, Senhor amado. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, recebe a honra, glória e louvor. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Santo de Israel, nós te louvamos, Senhor. Te engrandecemos, ó Pai amado. Ó Deus amado, então nós estamos vivendo um tempo, Senhor amado, um tempo, Senhor, que o Senhor está prestes a voltar, um tempo, Senhor amado, que a trombeta já está, Senhor, prestes a soar, ó Pai amado, e por isso, Senhor, dá-nos, ó Pai, olhos abertos, ouvidos atentos, corações inclinados, bocas, ó Deus, com guarda à frente dela, e com os olhos que enxerguem, Senhor, além, Senhor amado, além das percepções humanas, Senhor, em nome de Jesus, Pai, para que não sejamos confundidos, para que não sejamos envergonhados. Ajuda, Pai, ajuda as nossas vidas. Eu oro consagrando a Ti esses valores, oro consagrando a Ti, Senhor, porque o Senhor é digno de receber toda a honra, glória e louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amém, irmãos? Pode se assentar, irmãos, e abra a tua Bíblia, capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura de um texto do capítulo 3, um pouco extenso, então os irmãos se assentem, pode ficar sentados mesmo. Abra a tua Bíblia então, Marcos capítulo 3. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, João Marcos. Nós vamos meditar nesse capítulo 3 de Marcos, que tem muita bênção de Deus para os nossos corações. Então são 35 capítulos, 35 versículos, e como eu disse, né, quando eu trago óculos, eu não sinto falta, mas hoje eu não trouxe óculos, então agora eu estou sentindo falta dele. É sempre assim, né? Louvado seja Deus. Todos com a Bíblia aberta? Marcos capítulo 3. Acompanhe a leitura. Tem muitos assuntos, muitos detalhes, mas eu quero pedir para você, com o teu coração, atentar para cada um, em nome de Jesus. Nós vamos ver, o Senhor fala aos nossos corações, o Senhor enche os nossos corações, porque Ele é Deus que fala. Os deuses das nações têm boca, mas não falam, mas o nosso Deus, Ele fala. E outra vez, diz assim a palavra do Senhor, e outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas, e estavam observando se o curaria no sábado, para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles se calaram. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. E retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar, e seguia uma grande multidão da Galiléia e da Judéia, e de Jerusalém, e da Idumeia, e da além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom, uma grande multidão que, ouvindo como grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que não o comprimisse, porque tinha curado a muitos de tal maneira que todos quanto tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito para que não o manifestassem. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com eles e os mandassem a pregar.
e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. André e Filipe, e Bartolomeu e Mateus, e Tomé e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu e Simão o Zelote, e Judas Iscariotes, o que o traiu. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhes em sua casa. Se primeiro não manietar o valente, então roubará a sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo, porque diziam: tem espírito imundo. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe, eis aqui meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e tua palavra foi lida, Senhor. A tua palavra é a verdade, a absoluta verdade. Nada podemos contra a verdade, a não ser em favor da própria verdade. Ó Deus, a tua palavra é apta para discernir os entendimentos, os pensamentos do coração do homem. Ó Deus, por isso nós pedimos que a tua palavra agora, Senhor, venha operando nos nossos corações. Tua palavra é santa, tua palavra é a verdade, tua palavra é alimento, a tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz, é como uma espada de 2 gumes que penetra, Deus amado, até a divisão da alma e da medula, e que faz separação. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, opera, Senhor. Nós te rendemos graças, nós te rendemos glória, e que o teu Espírito Santo fale, e quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Dá nos ouvidos para ouvir, coração para crer, e boca para glorificar o teu nome, porque só tu és Deus. Em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Amados irmãos, essa palavra de Marcos 3, nós vimos algumas semanas atrás, até coloquei algumas fotos aqui, sobre Cafarnaum. Nós vimos lá, meus irmãos, a casa de Pedro. Os irmãos estão lembrados? Casa de Pedro. Logo à frente, meus irmãos, a praia, ali o mar, né? O mar da Galileia, meus irmãos, que não é um mar de água salgada, mas é um grande lago. E, meus irmãos, ao lado ainda, um lugar onde as pessoas iam ali orar, né? Um lugar, meus irmãos, onde as pessoas ali iam, meus irmãos, celebrar, um lugar de comunhão, um lugar, meus irmãos, que os judeus ali sempre estavam. E a palavra de Deus fala, meus irmãos, que Jesus então, ele foi nessa sinagoga. Ele foi nessa sinagoga que fica próximo ali à casa de Pedro. Então ele entra ali, meus irmãos, e um homem com uma mão mirrada. Ele tinha uma enfermidade na mão. Ele tinha uma enfermidade no seu braço, na sua mão, né? Não sabemos detalhes, meus irmãos. Sabemos que ele estava enfermo. Sabemos que a mão dele estava ressequida. Sabemos que a mão dele o impedia de trabalhar, o impedia, meus irmãos, de fazer coisas. Naquele tempo, meus irmãos, era
a mão, meus irmãos, era ali o instrumento para o trabalho. Ali, alguém que tinha dificuldades ali, meus irmãos, físicas, meus irmãos, era ali excluído, era, meus irmãos, deixado de lado. Hoje nós estamos vivendo aí uma acessibilidade, glória a Deus por isso, mas naquele tempo era muito, meus irmãos, restrita essas questões. Era muito, meus irmãos, e nós vemos ali, mais para frente em Atos, ali nós vamos ver Pedro e João ali, alguém que estava ali na frente do templo, ali, nós vamos ver muitas situações, mas aqui, amados irmãos, ele então está ali na sinagoga. É um texto extenso, é um capítulo com 35 versículos, irmãos, com tantas histórias, com tantas nuances, mas isso acontece num só dia, num sábado. Um sábado. Um sábado, meus irmãos, que poderia acontecer tantas coisas maravilhosas. Um sábado que podia acontecer, meus irmãos, tantas coisas, meus irmãos, que contribuíssem para o reino. Um sábado, meus irmãos, que poderia acontecer tantos sinais e maravilhas. Mas, amados irmãos, foi um dia que aconteceu, meus irmãos, a maior, meus irmãos, de todas as blasfêmias que aconteceram na Bíblia. Um dia que era um dia separado para adoração nas sinagogas, um dia que era separado para estar em comunhão com o povo, com a palavra de Deus, com o próprio Deus, se tornou, meus irmãos, um dia amargo no coração de Jesus. Por causa do quê? Da religiosidade. E se tem alguma coisa, amados irmãos, que afasta o homem de Deus, é a tal da religiosidade. Estava um homem enfermo, um sábado, e ali, meus irmãos, a palavra de Deus diz que eles estavam observando Jesus para ver o que Jesus ia fazer para os acusarem, para o acusarem. E Jesus então faz uma pergunta: é lícito fazer o bem no sábado? Fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Não, matar não pode, porque está na lei, não matarás. Mas deixar uma pessoa, meus irmãos, enferma ali, podia. Deixar pessoas morrerem de fome, nós vamos ver no versículo 2, tem a continuação aí, Jesus é o Senhor do sábado, podia. Porque a religiosidade estava acima da própria palavra e acima do próprio Deus. E quando Jesus, meus irmãos, ali no meio daquela sinagoga, eu tive o privilégio de sentar ali naquele lugar, Júnior também. É um privilégio de sentar ali, onde aconteceu esse milagre há 2000 anos atrás. Até coloquei na foto aqui, domingo retrasado, acho, não me lembro, domingos passados aí. Jesus está ali, manda ele vir para o meio, e a hora que ele está no meio, Jesus fala: estenda a tua mão. A hora que ele estendeu a sua mão, meus irmãos, a sua mão ficou sã como a outra. E a palavra de Deus diz, irmãos, que então os fariseus tomaram conselho com os herodianos para como matá-lo, para como pegar Jesus. Fariseus, meus irmãos, era uma classe de religiosos que, meus irmãos, tinham a lei por autoestima. Até aí tudo bem. Palavra de Deus em autoestima, meus irmãos, é bênção. Temos que ter a palavra de Deus em autoestima. Mas, amados irmãos, eles eram, meus irmãos, extremamente legalistas, extremamente, meus irmãos, religiosos a ponto, meus irmãos, de serem legalistas, de quererem chegar a Deus por seus próprios meios. E ninguém, absolutamente ninguém, se aproxima de Deus
através dos seus próprios atos, ou através dos seus afazeres, das suas obras, ou de qualquer coisa que o homem possa querer oferecer para Deus. Nada e ninguém. Mas eles, como fariseus que eram, eles pensavam, meus irmãos, que eles eram o rei da cocada preta. Já ouviu essa menção, esse ditado? O rei da cocada preta era o tal do fariseu. O Paulo era um fariseu. O Paulo, meus irmãos, ele matava crentes e ele se alegrava com isso. Quanto mais crente eu matar, melhor. E eu vou pegar os principais. Eu vou pegar quem? Estevão, que é um diácono cheio do Espírito Santo. Eu vou pegar esse. Não vou pegar o Zé qualquer. Não vou pegar o Mané. Eu vou pegar a coluna da igreja. O tal do Estevão. Paulo era um fariseu, criado aos pés de Gamaliel, que era fariseu, meus irmãos, da mais alta estirpe. E os herodianos, quem eram os herodianos? Era a classe política. Então a classe religiosa se juntou com a classe política para matarem Jesus. Em uma sinagoga, a classe religiosa se uniu com a classe política para matarem, prenderem e acabarem com o ministério de Jesus. Que coisa, irmãos, um sábado que era para ser um dia de alegria, como diz o salmo lá, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas lá, meus irmãos, naquele lugar 2000 anos atrás, fariseus e herodianos estavam se juntando para como matar Jesus. Pode um negócio desse? Em sã consciência podemos entender um negócio desse? Retirou-se Jesus dali e seguia, olha só, multidão, uma grande multidão, uma multidão que desejava ouvir a palavra de Deus, uma multidão que precisava ser curada, sarada, restaurada. Uma multidão, meus irmãos, que saiu daquele lugar e seguiu a Jesus. Pessoas, meus irmãos, de tantos lugares, da Galileia, que era onde estava ali o território que eles estavam, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão, quer dizer, do Oriente vinham pessoas, Tiro e Sidom, lugares ali, meus irmãos, lá do mar Mediterrâneo, lá naquele lugares distantes, uma grande multidão que ouvindo grandes coisas que fazia, vinham ter com ele. Por isso que nesse momento que nós vimos aquele dia, que Jesus ele vai pegar um barquinho, ele vai no meio do mar, ou numa certa distância do barranco, e ali, meus irmãos, de lá no mar ele fala com aquele povo que estava ouvindo ali. Mas os detalhes que acontecem ali, irmãos, os detalhes, porque ele tinha curado a muitos, pessoas estavam sendo, meus irmãos, ali, recebendo, meus irmãos, milagres a partir dele, ouvindo a voz do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor. Versículo 11, meus irmãos, olha também o que acontecia. Os espíritos imundos, vendo, prostravam-se diante dele e clamavam. O que eles clamavam? O que eles diziam? Tu és o Filho de Deus. Até os demônios, meus irmãos, davam glória a Deus. A palavra de Deus fala assim: tu és crente? Fazes bem, porque até o diabo é. O diabo, meus irmãos, os demônios diziam
que tu és o Filho de Deus. E aqueles religiosos e herodianos queriam matar Jesus. Não pode, no sábado. Um sábado, meus irmãos, que era para ser um dia de grandes manifestações. Estava acontecendo. Estava, meus irmãos. Mas olha só o que vai acontecer mais para frente. Meus irmãos, a palavra, a boca do diabo, meus irmãos, dizendo que tu és o Filho de Deus, e nada vale. Por quê? Porque a palavra de Deus fala, meus irmãos, quando Jesus fala que o Espírito convenceria do pecado, da justiça e do juízo, ele fala assim: do pecado porque não creram em mim, da justiça porque eu volto para o meu Pai, e do juízo porque o príncipe desse mundo já está julgado. Aqui, meus irmãos, não adiantaria nada eles falarem que Jesus, tu és o Filho de Deus. Não adiantaria de nada, porque os demônios, meus irmãos, os demônios, os anjos caídos, o diabo, Satanás, eles já estão julgados. O juízo já está feito. Não tem volta. Os irmãos pensam que o anticristo lá vai se converter, vai ficar bonzinho agora. O anticristo não se converte, meus irmãos, porque já tem decretado um juízo sobre eles. Mas eu quero falar para a tua vida, sobre a tua vida tem uma vitória. Jesus Cristo morreu para te livrar da condenação. Louvado seja Deus. Ele veio para mudar a nossa história. O príncipe desse mundo está julgado, não tem mais o que fazer. Mas para mim e para você, meus irmãos, tem alguém que nos absolveu, tem alguém que morreu para pagar o nosso pecado, para que nós pudéssemos confessá-lo, e a nossa confissão ter poder, diferente do que tinha dos demônios. A tua confissão de que Jesus Cristo é o Senhor pode mudar a tua história. A dos demônios não podia mudar, não pode mudar. A tua pode, a dos homens pode, a dos homens pode. E ele ameaçava dizendo para não o manifestarem, para não. Irmãos, Jesus era alguém que, quanto mais ele falava para não falarem dele, mais as pessoas falavam. Era um marketing invertido. Ele faz o milagre, fala, não fala para ninguém. Meus irmãos, a hora que vê, tem multidões à frente ele esperando. Interessante esse marketing de Jesus. E depois de todas as situações, ele sobe ao monte para orar, meus irmãos. E olha que detalhe interessante aqui também. Ele subiu ao monte e chamou para si os que ele quis. Havia uma multidão ali, mas ele chamou para si os que ele quis e vieram a ele. Quando o Senhor te chamou, ele te chamou e você veio a ele. Por quê? Porque o chamado do Senhor, meus irmãos, fala assim: vou pensar, Senhor, Quando o Senhor te chama, você vem, porque o chamado do Senhor é um chamado eficaz. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Mas o chamado do Senhor é um chamado eficaz. Se Ele te chamou, amados irmãos, e você tem noção de que Ele te chamou, o chamado dele, a Bíblia fala assim, meus irmãos, que o chamado de Deus é sem o quê? Arrependimento. Os dons é sem arrependimento. Então Deus te chama, e daí, meus irmãos, de repente ele fala assim: não te chamo mais, não. Não, isso não é Deus. O Deus que chamou, e aquele que ele chamou, chegou a ele, para que tivessem com ele, para que o seguissem, para que pregassem, para que anunciassem. Aqui fala o nome dos 12,
fala, meus irmãos, coisas tremendas. Deus nos chamou. E eu só posso invocar o nome de Deus porque eu fui vocacionado. Ninguém invoca Deus se antes não for chamado. Fui vocacionado, por isso eu invoco o nome do Senhor. É a mesma raiz da palavra, vocare e invocare. Ninguém invoca se antes não for chamado. Você foi chamado para invocar o nome do Senhor, mas só pode invocar o nome do Senhor porque você antes foi chamado. Louvado seja Deus. Ninguém, meus irmãos, pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito do Senhor. Apesar dos demônios dizerem, tu és Cristo, tu és o Filho de Deus, tu és, meus irmãos, para nada aproveitaria. Mas quando você declara que Jesus Cristo é o Senhor, céus e terra se movem, a tua vida se converte. Não é que eu vou me converter agora, eu vou pôr um paletó, uma gravata. Irmão, isso aí é só religiosidade, que vai fazer o que fizeram os fariseus, o que fizeram os herodianos, que se juntaram para matar Jesus, que se fizeram, meus irmãos, ali, apesar de terem diferenças, meus irmãos, e é exatamente nesse ponto que o anticristo virá, na religiosidade e na política, e farão uma aliança, e meus irmãos se levantarão contra a igreja e contra os cristãos. Mas olha só, não foram só os fariseus que se levantaram contra Jesus, no versículo 6. Não foram só os herodianos que se juntaram. Os herodianos, meus irmãos, eram judeus, que faziam de tudo para que o domínio romano continuasse. Os judeus queriam acabar com o Império Romano. Queriam acabar mesmo, tanto era que eles pensavam que Jesus viria destruir o Império Romano, viria tirar o jugo romano deles. Os zelotes, os assênios, sabe? Muita classe ali, muitas classes, Mas olha só, irmãos, olha só, a palavra fala que então eles foram para uma casa, provavelmente aquela casa que nós vimos na foto, e novamente afluiu uma multidão para ali, de tal maneira que eles nem podiam comer pão, tinha tempo para dormir, fazer a obra, num sábado, em um sábado, em um dia tudo pode acontecer, em um momento, meus irmãos, tudo pode acontecer. De repente eles estão ali, meus irmãos, e agora não são os fariseus, agora não são os herodianos, agora, meus irmãos, são os seus parentes. E quando os seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque dizia, está fora de si. Jesus está meio, não está batendo com as 10, acho que o pino está meio frouxo, precisa apertar uns parafusos. Quem que falou isso? Os parentes. Irmãos, pensa no que Jesus sofreu em favor da minha vida e da tua vida. Ele não era perseguido só pelos fariseus, ele era perseguido também pelos herodianos. Ele não era só perseguido pelos herodianos, ele era perseguido pelo da própria família. Tem mais dor do que essa, irmãos? Jesus sentiu na carne, meus irmãos, a mais profunda aflição de não só ser perseguido pelos fariseus, aqueles que declaravam, não, a palavra de Deus tem que ter, também pelos herodianos, aqueles que eram judeus, mas que defendiam o Império Romano, mas agora pelos seus próprios parentes, e não só por esses, mais uma classe aqui, escribas, versículo 22, os escribas tinham descido de Jerusalém, dizendo, tem Belzebu. Quem suporta um negócio desse, irmãos? Que cabeça é capaz de sustentar, meus irmãos, um negócio desse? Por isso tem um livro, meus irmãos, aí, muito best-seller, né? O maior psicólogo que existiu, Jesus.
Os escribas, meus irmãos, eram aqueles que copiavam, os copistas. Eles copiavam a palavra, eles escreviam a Bíblia. Escreviam, meus irmãos, e tinha às vezes até decorado no coração. Escreviam, eles eram copistas, faziam cópias. Escribas, eles escreviam não só a Bíblia, mas escreviam, meus irmãos, ali livros, escreviam, meus irmãos. Mas o que eles falam, meus irmãos? Que Jesus está endemoniado. Um sábado, que era para ser um dia de festa, que era para ser um dia de milagres, que era para ser um dia, meus irmãos, de festejo, que era para ser um dia, meus irmãos, de grande alegria, de louvor, de palavra, de ministrações, de, meus irmãos, por causa de religiosos, políticos, familiares e escritores bíblicos. Tem Beelzebul. Tudo isso que ele está fazendo é pelos demônios. E Jesus então agora chama eles, meus irmãos, e fala assim: como pode Satanás expulsar Satanás? Como pode uma casa viver dividida contra si mesma? Tal casa não pode subsistir, permanece. Falando da casa de Satanás, se Satanás está dividido contra Satanás, Jesus está expulsando Satanás pelo nome de Satanás, está dividido então. Como pode subsistir um negócio desse? Como pode ir para frente um reino? Mas olha o que ele fala, meus irmãos. Algo para nós atentarmos. Versículo 28. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens. Todos. Todos. Porém, qualquer que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Aquilo que os demônios têm sobre si, de que não adianta falar Jesus Cristo é Deus, ou tu és o Filho de Deus, recai sobre aquele que blasfemar contra o Espírito Santo. Olha só, irmãos, como essa palavra do capítulo 3 de Marcos é profunda, é forte, a dar uma chacoalhada em nós, em mim primeiro, pregando. E o que é pregar? O que é, meus irmãos, pecar contra o Espírito Santo? É não dar glória a Deus por aquilo que Deus faz. É homem, é diabo, é demônio, Deus agindo, Deus fazendo, Deus trabalhando, e o homem, meus irmãos, blasfemando contra o Espírito Santo. Porque eles estão dizendo, meus irmãos, que não era Jesus que estava fazendo tudo aquilo, era os demônios. Era, meus irmãos, o príncipe dos demônios, que é o tal desse nome aí, Beelzebul. Não tem perdão. Jesus está fazendo uma obra linda e maravilhosa na terra. Ele, pelo seu nome, tem salvado milhões e milhões, milhares e milhares, como nós louvamos. Lá em Apocalipse diz, meus irmãos, que um dia diante do trono, povos de todas as línguas, tribos e nações estarão diante dele. Mas tem um povo que declara, meus irmãos, que tudo isso que está acontecendo nada mais é do que demônio, ou do que homens, ou de qualquer outra coisa, menos dando glória a Deus. E isto, meus irmãos, é um perigo. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Por quê? Porque diziam tem espírito imundo.
Você não é de Deus, não. Você é do cão, você é do capeta, você não é de Deus, não. O Espírito Santo de Deus habita em nós, irmãos. E o mesmo Espírito que habita na tua vida, habita na vida do irmão. Porque o dia que você falar que o Espírito Santo habita na tua vida, não habita na vida do teu irmão, você está pecando contra o Espírito Santo. Porque ele é poderoso para salvar a tua vida, mas não é poderoso para salvar o teu irmão. Ele é poderoso para fazer uma obra no meu coração, mas não é poderoso para fazer uma obra no coração daquele perdido. Isso, meus irmãos, é diminuir, suprimir aquilo que Deus pode fazer. Deus pode fazer todas as coisas, independente de como elas estejam. Ele pode. Ele pode. E quando, meus irmãos, nós entendemos isso, que Ele pode todas as coisas, nós declaramos que o Espírito Santo é quem está agindo. Nós declaramos, meus irmãos, que é Deus quem está fazendo, que é Deus quem está trabalhando, que é Deus quem está, meus irmãos, no controle de todas as coisas. Meus irmãos, muitas vezes os homens pecam por falar, meus irmãos, que essa pandemia, essas coisas, tudo isso vem da onde? Eu pergunto para os irmãos, de onde vem tudo isso? Olha que interessante, irmãos. Olha que interessante essa palavra. E a hora, meus irmãos, que Jesus diz tudo isso, no sábado, um dia de 24 horas. A hora que ele está ali reunido com aquele povo que queria ouvir, aquele povo que entendia que era o Espírito Santo que estava agindo, não era fariseus, não era herodianos, não era, meus irmãos, familiares, ali não eram escribas, era, meus irmãos, um povo que queria ouvir a voz de Jesus, que como Maria, ele quer estar aos pés de Jesus, a ponto de ouvir de Jesus. Você escolheu a melhor parte, e não ficar atarefada com serviços, atarefadas, afadigada com questões que só, meus irmãos, mãe estando de fora. Quem são esses? Quem são esses? Quem? Parentes. Versículo 21, e quando seus parentes ouviram, saíram para o prender. Chegou os parentes que iam prender ele. Ou iam avisar, fuja, porque tem os parentes nossos lá, tá bravo de você. Os parentes lá tá querendo prender vocês. A Bíblia não dá clareza nisso, irmãos. Mas olha só, chegaram então seus irmãos, sua mãe, e estando de fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor. Era difícil ultrapassar aquela multidão, era difícil, meus irmãos, passar o bloqueio, era difícil passar aquela barreira para chegar lá em Jesus. Há uma multidão, meus irmãos, há uma multidão que deseja mais do Senhor. Você está dentre eles? Você está dentro da multidão que deseja mais de Deus? Ou entre os fariseus, herodianos, familiares e... qual é a outra classe lá? Escribas. De que lado nós estamos, irmãos? Nós estamos em favor do reino ou contra o reino? Porque se estivermos contra o reino, meus irmãos, não vai subsistir. Não o reino. Não o reino. De repente chega a mãe, os irmãos, e eles querem falar com Jesus. Mas por que eles não estão aos pés de Jesus? Eles querem falar com Jesus, mas por que eles não estão aos pés de Jesus? Então Jesus, meus irmãos, fala de uma das coisas mais fantásticas para mim e para você, para nós atentarmos para isso. De que nós estamos aqui, amados irmãos, e nós não estamos perdendo tempo, nós estamos ganhando tempo, nós estamos remindo tempo. E remir tempo é ganhar tempo, não perder. Remir é comprar. E eles estão lá, a sua mãe e os seus irmãos procuram, estão lá fora. E ele fala, meus irmãos, algo fantástico. Ele fala algo, meus irmãos,
Talvez você fale assim: nossa, que família dividida, né? Que família dividida. Mas Jesus, olha o que ele fala, irmãos. Ele respondeu dizendo: quem é minha mãe? Ele faz uma pergunta, né? Quem é minha mãe e quem é meus irmãos? Ele olha em redor assim. Não sabemos qual era a multidão, meus irmãos. E se fala multidão, era muita gente, a ponto de ser impedido eles de chegarem mais próximos ali, precisando falar para alguém chegar lá e avisar que eles estavam lá fora. E olhando em redor para os que estavam sentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Minha mãe e meus irmãos não estão lá fora. Minha mãe e meus irmãos estão aqui dentro. Não é surpreendente isso, irmãos? Não é surpreendente isso? Minha mãe e meus irmãos estão aqui. E quem é minha mãe, meus irmãos, minha irmã, meu pai? Quem é? Versículo 35 responde: porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, essa é minha irmã e essa é minha mãe. Olha que interessante. Jesus, meus irmãos, ele mostra, primeiro, que a obra que ele está fazendo, meus irmãos, ela não é de outro a não ser do Espírito Santo. A obra que Deus está fazendo na terra, ela não é de outro, senão do Espírito Santo, atuando e operando, convencendo do pecado, do juízo e da justiça, ou do pecado, da justiça e do juízo. Outra coisa também que Jesus nos ensina é que dividido está todo aquele que está fora de Cristo. Em Cristo as divisões caem por terra. Havia uma parede de separação, amados irmãos, mas a Bíblia diz que Jesus, na cruz, ele tirou a parede de separação que havia. Louvado seja Deus. Então ele está falando assim agora: quem é minha mãe, quem é meus irmãos? Aqueles que fazem a vontade de Deus. Esse é meu irmão, essa é minha irmã, essa é minha mãe. Amados irmãos, de tudo isso que aconteceu naquele sábado, nós tiramos algumas lições. Primeiro, nós temos que estar atentos para não sermos como os fariseus e herodianos, política, religiosidade. Temos que estar atentos, meus irmãos, para não ser familiares, meus irmãos, que ao invés ali de estar com Jesus, estava longe de Jesus. Estar atento, meus irmãos, que não é por falar Jesus, Jesus. Jesus, ele fala que não adianta falar Senhor, Senhor. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor. Dois senhores. Mas o que adianta então? Jesus fala: fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus. Por quê, irmãos? Porque a vontade de Deus, ela é boa. Se não é bom, meus irmãos, não é vontade de Deus. Ela é perfeita. Se não é perfeito, meus irmãos, não é vontade de Deus. É agradável. Se não for agradável, não é vontade de Deus. Mas é agradável para quem? Para mim ou para Deus? Para Deus. Para Deus. Amados irmãos, o Senhor nos chamou para uma grande obra. E o Espírito Santo, meus irmãos, ele está trabalhando desde o princípio da criação, quando diz que o Espírito Santo pairava sobre a face das águas, estava sem forma e vazia, mas o Espírito Santo trabalhava, assim como ele trabalha nas nossas vidas hoje, tantos milhares de anos depois, o Espírito Santo está trabalhando. Mas muitas gentes, meus irmãos, o Espírito Santo está trabalhando,
Mas muita gente está se reunindo para matar Jesus. Os fariseus, os políticos, os herodianos, os familiares. Ele está fora de si, ele não sabe o que ele está fazendo, ele já está arrumando 12 lá, agora vai pregar, agora vai curar, agora vai fazer, agora vamos comer num lugar que não dá nem para comer direito, de tanta multidão que se junta. Está fora de si. O escriba, que era tão versado na palavra, de repente está querendo manietá-lo, amarrar, prender Jesus, deixar ele com o braço preso, prender para que ele fique ali imobilizado. Nada prende a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não pode ser paralisada, ela não pode ser amarrada. Paulo fala: eu estou preso aqui com mãos e com pés, mas a palavra de Deus não está presa, a palavra de Deus está liberada. E como diz a palavra, como diz um hino muito antigo, a palavra de Deus já foi liberada a nós. A palavra de Deus foi liberada a nós. A palavra que nos salvou, que nos gerou de novo. A palavra que nos deu nova vida. A palavra que transformou nossos corações. A palavra, meus irmãos, que nos tirou, meus irmãos, do império das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. A palavra, meus irmãos, que veio aos nossos corações, não para nos fazer nos formatar como um fariseu, não para nos formatar como um herodiano, não para nos formatar como aqueles que querem estar aos pés de Jesus, ouvindo a voz de Jesus e atento ao que Jesus está falando, porque Ele está falando, Ele está operando, e é o Espírito de Deus que está fazendo tudo isso. Porque quando nós dizemos que não é, meus irmãos, nós estamos pecando. E a Bíblia diz, meus irmãos, que esse pecado é gravíssimo. O Senhor está trabalhando. Talvez você, olhando para toda a situação que está no Brasil e no mundo, você fala assim: tem perspectiva? Não. Muitos estão falando, não, é o diabo que está agindo. Meus irmãos, o Senhor está operando. Em todos os tempos que passaram por crise, todas as épocas, era o Senhor que estava trabalhando. Quem domina o universo não é o diabo, sua mão. Ele liga, ele desliga, ele aperta o play, ele dá um review ali, dá uns negócios para trás, return, exit, ele aperta o botão que ele quiser, porque ele é o dono de tudo. Aleluia. Nós não somos. O controle está na mão dele, ou está na sua? É melhor. Graças a Deus. É melhor deixar o controle na mão dele. É melhor. Sabe por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo de Deus está agindo. O Senhor nos livre de ser fariseus, herodianos, familiares que vão contra, ou como os escribas. Que nós sejamos aqueles que estão aos pés de Jesus. Porque aos pés de Jesus, meus irmãos, nós não erramos. Aos pés de Jesus nós não dividimos. Pelo contrário, nós juntamos. E o Senhor seja louvado. O Senhor seja engrandecido. Coloque o controle na mão de Jesus. Coloque o controle. Olha, tem dois aqui, ó. Por favor, coloque tudo nas mãos do Senhor. Muitas vezes nós não sabemos interpretar, ter sensibilidade para saber: o diabo está agindo, é o Espírito que está agindo, então fica quieto, não fala, não abra a tua boca para não pecar contra Deus. Deixa Deus agir, porque Ele está no controle de tudo. Vamos orar? Colocar na mão do Senhor o controle de tudo, controle da nossa vida, controle da nação, o controle de todas as coisas. Vamos colocar na mão do Senhor. Se está disposto, coloque-se de pé em nome de Jesus. Coloque-se de pé nas mãos do Senhor. Agora entrega o controle da tua vida. Salmo 37:5 diz assim: entrega o teu controle na mão do Senhor, entrega o teu caminho nas mãos do Senhor, e Ele tudo fará. Ele tudo fará. Ele tudo fará. Está disposto? Tem um preço a ser pago. As pessoas não querem pagar o preço. Ah, Jesus já pagou o preço por mim. Mas ser crente tem um preço. Paulo fala assim: eu continuo sofrendo o resto das aflições no corpo de Cristo.
não fala que preso ainda. Estava sofrendo o resto das aflições do corpo de Cristo. Está disposto a entregar o teu caminho, a confiar nele, a somar, a juntar, a não dividir? Cuidado! Espírito Santo, nós invocamos o teu nome nesse lugar. Esse lugar é seu, igreja do Deus vivo, é o povo do Senhor, amados irmãos que foram comprados pelo sangue, o mesmo sangue que comprou um também comprou o outro, o mesmo Espírito que convenceu um também convenceu o outro, o mesmo Deus, um só Senhor, um só Espírito, um só batismo, um só Senhor que é sobre todos e por todos. Amém. Espírito Santo é o Senhor que está agindo nesses dias na história. Ó Deus, essa pandemia que tem deixado muitos de cabeça para baixo, ó Deus amado, o Senhor está no controle, o Senhor está agindo. Ó Deus, que os nossos lábios estejam fechados para não falar que é o diabo, quando é o Senhor que está agindo, para que não pequemos contra o Espírito Santo. Ó Deus, perdoa-nos, ó Deus, perdoa, Senhor, de tantos pecados que cometemos diuturnamente, Senhor, mas o teu Espírito agora visite a igreja, visite as mentes, visite os corações, transformando-nos pelo poder da tua palavra. Ó Deus amado, porque, ó Deus, farisaísmo não muda a vida, herodianismo também não. Ó Deus amado, também, Senhor amado, familiares também não mudam. Ó também, Senhor, escrever milhares de livros, ser um escriba versado também não muda. O que muda é estar aos pés de Jesus, e a vida aos pés de Jesus é uma vida quebrantada. Ó Deus, em nome de Jesus, quebranta os nossos corações, Senhor, para que não venhamos pecar contra o Espírito, para que não venhamos pecar contra o reino, para que não venhamos pecar contra Cristo, que já sofreu tanto pelos nossos pecados, que já suportou tanta dor na cruz do Calvário. Não queremos lhe causar mais dor, Senhor, mas queremos trazer, Senhor amado, ó Deus, as nossas vidas junto ao Senhor. O Senhor nos trouxe descanso, para que nós afligiríamos o teu coração? Senhor, perdoa-nos, ó Pai, e faz, ó Deus amado, desta igreja, deste povo, um povo, Senhor, que avança rumo às promessas do Senhor, que crê que é o Espírito Santo que vai à nossa frente, que é Jesus quem vai à nossa frente, que o Deus Pai Todo-Poderoso vai operando nos nossos corações. Em nome de Jesus, Pai, ajuda-nos, Senhor. Precisamos de Ti. Sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos, sem Ti nada temos, mas contigo somos mais que vencedores. Dá-nos ouvidos para ouvir, coração para crer, e boca para glorificar o teu nome, Senhor. Boca para exaltar e engrandecer o teu nome, Senhor. Põe guardas, como Davi disse: o que eu pensei, a minha boca não transgredirá. Põe guardas a minha boca, Senhor. Põe guardas, Senhor amado, em nome de Jesus. Ó Deus amado, ó Deus, e faz-nos, ó Pai, avançar rumo às promessas. Teu Espírito Santo habita em nós. Teu Espírito Santo é por nós. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Ó Deus, que nós possamos estar aos pés de Jesus, estar em favor de Jesus do reino e não contra. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dirija, que o Senhor nos leve em vitória. Alcança a igreja, alcança o teu povo, alcança os irmãos, alcança o ministério, alcança, Senhor, os pastores, alcança os presbíteros, alcança os diáconos, suas esposas, seus filhos, suas famílias, alcança toda a seta do diabo, caia por terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dissipa o mal, Senhor, pelo poder do teu Espírito. Ó, cheio de graça e de misericórdia é o Senhor. Ó Pai amado, nesse mês que se inicia, nós possamos viver as promessas do Senhor, possamos ver as tuas mãos. Ó Deus amado, o sábado estava causando tanta dor, tanta morte, tanta perseguição, mas Deus, tira a religiosidade do nosso coração e faz-nos avançar rumo às promessas. Rumo às promessas. Uma igreja, Senhor, que é abençoada da porta para fora, mas também da porta para dentro, Senhor. Não adianta ser uma igreja abençoada da porta para fora e da porta para dentro, Senhor amado. Tantas situações, ó, de adversidades, ó Pai. Em nome de Jesus, faz cair por terra todo o mal, Pai. Ó Deus, Espírito Santo, louvado seja o teu nome.
Que a tua palavra produza em nossos corações. Que nós como Maria, ó Deus, que nós como Maria, não como Marta, Senhor, como Maria, Senhor, possamos estar aos teus pés. Porque é o melhor lugar para se estar. Não há interferências, não há dores, não há choro. Aos teus pés não há, Senhor, ó Deus santo e poderoso. A religiosidade tira o homem dos teus pés, mas o quebrantamento leva o homem aos teus pés, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, vem, som dos corações, começar em mim, som dos corações. Ó Pai, Espírito Santo da promessa, toca, Senhor, sara, restaura, renova, fortalece, todo mal caia por terra em nome de Jesus, pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo, enche os corações de gozo. Ó Deus, que no sábado, Senhor amado, como o Senhor disse um pouquinho antes de onde começamos a ler, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor. Ó Deus, que o teu Espírito Santo opere nos nossos corações. O sábado foi feito para o homem. Descanso. Jesus Cristo é o nosso descanso. Descansamos em ti, Jesus. Porque céus e terra passarão, mas o Senhor permanecerá o mesmo. O teu Espírito mesmo, a tua palavra mesma. O Senhor não muda, e porque o Senhor não muda, não somos consumidos. A tua misericórdia não tem fim. A tua misericórdia é a causa, Senhor, de permanecermos firmes em ti, Senhor. Tua bondade, tua fidelidade, tua graça, o teu amor. Sara, restaura, renova. Que a tua palavra produza frutos. Para louvor e honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja Deus. Que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a rica comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a igreja, sobre o ministério, sobre o povo de Deus, sobre aquele que foi chamado, e porque foi chamado, pode invocar o nome do Senhor, e porque invocou, somos salvos. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. Que nesse mês de agosto você possa celebrar a tua salvação. Davi, ele pecou contra Deus, perdeu a alegria da salvação, mas não a salvação. Mas ele falou: Senhor, torna a dar a minha alegria da salvação. Que esse mês de agosto seja um mês de celebração da salvação. As pessoas marcam, né? Mês de Davi, mês de João, Não, nada disso. Que esse mês seja o mês da salvação. O mês da alegria da salvação. Porque o Senhor Jesus se salvou. Deus abençoe, uma semana abençoada. Eu vou sair rapidinho, irmãos, porque eu vou fazer a troca com a Dani, a neta do presbítero lá. Então Deus abençoe, tenha uma semana abençoada, cheia da presença do Senhor, em nome de Jesus. Cumprimenta teu irmão na paz do Senhor.